Graças a Deus, aplaude, aplaude o Senhor Jesus, aplaude no teu ambiente, aplaude, engrandeça esse Rei que você arrumou como Senhor na tua vida. Ó Espírito amado, nós te louvamos, te engrandecemos nesta noite, ó Deus. Mais uma vez somos apegados ao teu altar, nós te louvamos pela bondade dos teus átrios, pela presença maravilhosa que podemos desfrutar aqui. Nós, como teu povo, tanto aqui ministrando quanto nas nossas casas, conectados com a tua palavra, nós podemos te glorificar, te exaltar, ó Deus, porque a tua bondade é grande, porque nós temos ainda a fonte da vida à nossa disposição. Nós ainda podemos beber das águas do teu altar, ó Deus. Toca-nos agora, regenera-nos, abençoa-nos, revista-nos. Glorifica a tua palavra neste lugar, nos nossos corações, e fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Eu declaro as mentes cativas à palavra de Deus. Eu declaro o teu ambiente inteiro debaixo do controle do amado Espírito Santo, dos santos anjos. Não há distração, dispersão na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente confortável na tua casa. A paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Você que me vê agora, você que nos ouve, que o Senhor Jesus, com a sua graça, inunde o teu coração. Lembrando vocês que de domingo eu prego 2 vezes. De manhã foi a palavra sobre a Páscoa, onde enfatizamos à luz da palavra que recebemos uma nova identidade. Saímos da coisa que se chama sermos numerados, contados por número. E agora somos marcados como povo do Cordeiro de Cristo. Aqui tenho outra vez uma palavra nova para você. O tema da palavra de hoje é: princípios de guerra, não podemos desistir. É isso mesmo, princípios de guerra, não podemos desistir. Enquanto aparentemente o mundo tem que estar agora em silêncio, enquanto aparentemente as coisas estão mais estagnadas, apáticas, a movimentação tem que ser muito pouca. No mundo espiritual é o inverso, queridos. Se há uma fase que Deus vai liberar na nossa vida tamanho poder e tamanha prosperidade material, a fase é agora. Se há uma fase de entrar em guerra, no bom sentido, não no stress, mas na guerra da conquista, é agora. Eu preciso te lembrar de Daniel. Daniel foi recolhido da sua terra com muitos outros nobres, jovens, pessoas que pareciam ser promissores, para amanhã fortificar no reino de Babilônia. E foram trazidos para o palácio, foram tirados dos seus dias difíceis e colocados em dias muito fáceis. Todos os que não tinham nenhuma noção de guerra correram atrás dos despojos, comida do rei, vinhos do rei, sem contar que lá tinha tudo, que até na área da lascívia estava tudo lá. Daniel tomou uma outra atitude, entrou em guerra, entrou num jejum chamado jejum de Daniel, único na Bíblia, aquele que você come, mas se priva do que gosta, come para se manter de pé. E Daniel provou por que o Espírito Santo tinha instruído ele para isso. Porque naquela fase, tanto a cabeça dele ia entrar a prêmio, e naquela guerra que ele travou já no mundo espiritual, ele já estava ganho, já estava com a vitória na mão. Quanto toda a colheita dele viria daquele período, o período que Satanás ofereceu para Daniel para ele ficar apático, quieto, distraído, foi o período que Deus ofereceu para ele ganhar, fazer guerra. E em seguida Daniel recebeu tudo da mão de Deus. Foi tudo oriundo daqueles dias. A palavra de hoje, queridos, é exatamente em cima disso. Nós estamos vivendo esse quadro de Daniel, não na beleza do palácio do rei, mas nessa quietude, nessa falsa calma, nessa falsa não há o que fazer. Há muito o que fazer. Há algo chamado guerra, batalha para travar. Vamos ler juntos. Nós combinamos que nós vamos usar a palavra de Deus, Bíblia, em papel propriamente dita, ter mais contato na nossa mão com a palavra de Deus. Vamos evitando de usar o celular para ler a Bíblia, o tablet, o computador, tá bem?
em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Puxa, pastor, eu não sou familiarizado ainda com essas páginas aqui. Fica com a tua mão já nas primeiras 2, 3 páginas da Bíblia, tem o índice. Falei o nome do livro, já pega o número e vai correndo para lá. Vamos lá, eu vou abrir em Jeremias capítulo 20, vou abrir aqui também. Vamos juntos. Neemias, vamos voltando, Neemias, depois de Neemias. Cantares. Quando não dá na Bíblia, Jeremias 14, nós usamos a saliva. Acho lindo isso. À medida que a Bíblia recebe saliva, ela engrossa. A prova que você andou lendo ela. Já estou em Jeremias capítulo 20. Não perca o contato com a palavra de Deus. Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Antes de você, outras pessoas foram atacadas a desistir mesmo. Até um dos maiores profetas da Bíblia pensou em desistir. Então isso me foi encerrado como fogo ardente no coração. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço, não consigo segurar mais. Há um homem de Deus que quis desistir. Se você está com o sentimento para desistir, nós não podemos desistir. Em Hebreus capítulo 10, fala-se de pessoas que podem retroceder sim. Pessoas com direito de escolha. E para a desgraça delas mesmas, elas podem até optar por desistir. Em Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 38. 35 diz: não a abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Você confiar em Deus, você não vai ser envergonhada, você não vai terminar na lama. Haverá galardão. 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, e eu estou te dizendo que é pouco, literalmente pouco, aquele que vem virá e não tardará. Porém, entre aspas, portanto, todavia, o meu justo, a minha justa, viverá pela fé, e se retroceder nele, nela, a minha alma não tem prazer. Se Deus está deixando o versículo 38, é porque a escolha é sua, é minha. Satanás quer muito que você olhe à tua volta agora, que você veja muitos servos dele te bombardeando das 4 direções, para dizer para você parar, a tua vida vai ruir, vai passar vergonha, vai na lama, vai morar na rua, que o caos vai tomar conta do país, que a doença tão cedo não se dissipa, que você dessa não sai com a vida normal. Mas o Senhor diz: você tem uma escolha, esperar em mim, nele, em mim, no Senhor, e haverá recompensa para a tua espera. Ou pode abortar tudo, pode seguir o curso desse mundo, dos deprimidos, dos que estão como cadáveres algemados, andando em correntes de trevas, todos sendo conduzidos, as nações agora conduzidas, para crer na mesma coisa: vírus, desgraça, reclusão, falência. Você que escolhe. E Deus diz no 38 que o direito de escolher é o teu, mas as consequências são tuas. Eu prefiro, queridos, crer contra tudo e todos, crer contra a mídia do mundo inteiro, crer contra esses governadores usados por Satanás. Eu prefiro crer contra eles do que contrariar a palavra de Deus. Para mim, mais importa o que Pedro falou. Importa é que Deus seja agradado de mim e não os homens. O que você não pode conseguir na tua vida é que Deus perca o prazer em você. Deus não perde o prazer no filho que falha. Deus não perde o prazer no filho que vira pródigo. Não perde o prazer no filho que chegou a cair. Porque na Bíblia diz até que o justo pode cair, Deus levanta 7 vezes. Mas a única vez na Bíblia que ele perde o prazer é naqueles que param de crer nele, no seu povo. Deus diz: eu perco o prazer se um filho ou uma filha minha deixar de crer em mim. Que escolha você decide? Porque eu ainda creio
nessas coisas. Em Jó, porém, vamos para o livro de Jó. Logo antes de Salmos, capítulo 19, versículos 25 a 27. Olha o que Jó diz. Jó viveu consequências muito piores que essas. Muitos estudos, historiadores ligados à medicina, estudando o caso de Jó, pelos sintomas que ele viveu no corpo dele, falam que Jó é como se um vírus tivesse se instalado em Jó, desencadeado em Jó 4 a 10 doenças ao mesmo tempo. Então a história de vírus é antiga, não desse aqui, mas a vírus é antiga. E você vê Jó sendo consumido pelo vírus. E Jó de verdade perdeu todo o dinheiro que tinha. Não vai acontecer com você. Jó perdeu a esperança, porque a esperança na gente é na nossa geração. Por que eu tenho esperança? Porque o que construí não está em paredes de um prédio, está em pessoas. Jó, a esperança dele era naqueles 10 filhos, sua geração. Mas esses 10 filhos foram para a tumba fria na mesma noite, os 10. Perdeu toda a esperança de se replicar no mundo, proliferar. Mesmo assim, Jó diz no versículo 25 ao 27 de Jó 19: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E você diz amém a isso. Deus, todos falaram, gente corrupta falou, mídia mentirosa falou, servos de Satanás nas televisões falaram, todos falaram. Mas agora quem vai falar é Deus. Que mais? Depois ele diz no 26: revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Experimentou um vírus muito maior do que esses que estavam falando aí nas ruas, que comia ele de dentro para fora, apodrecendo os seus órgãos. A humanidade ainda não experimentou um vírus como esse que Jó recebeu. E Jó diz, eu ainda, no versículo 26, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele ainda queria: pastor, eu acho que eu estou com vírus, estou aqui, estou enclausurada, eu estou em quarentena. Olha, tem socorro para a tua vida. Jó experimentou coisas piores, com medicina zero comparada a essa que você tem disponível. E Jó ainda fala no 27, vê-lo-ei por mim mesmo. Eu não vou estar na tumba fria com outro contando para mim. Eu vou vê-lo por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu tenho saudade de Deus. Quando Jó fazia isso, ele estava saindo daquele clausuro. Satanás está querendo te enquadrar em 4 paredes, dizendo, para, quieta, tua vida parou. Mas Jó dizia, não, eu vou sair dessas 4 paredes, eu tenho um encontro marcado com Deus. E esse mesmo Espírito tem que mover você agora. E como é que nós saímos das 4 paredes agora? Sair correndo pela rua não precisa, saímos pela oração, saímos pelo clamor, saímos por chamar a existência, a glória de Deus neste lugar, chamar as promessas para se cumprir nas nossas vidas. E através da vida de Jó, porque Jó, toda a história, a humanidade inteira sabe, toda a história da humanidade inclui a história de Jó. Todos sabemos como terminou Jó: curado, restaurado, com filhos lindos, com recursos, e viveu muitos anos, 1 ano de sofrimento, tantos anos de colheita, e ainda está nas moradas celestiais. Não vai ser diferente com você. E 2 Coríntios capítulo 4, vamos para 2 Coríntios. Por isso que eu te disse, o tema de hoje é: princípios de guerra não podemos desistir. Está aqui em 2 Coríntios 4, versículo 13. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito,
Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quem crê, fala. Quem crê, ora. Quem crê, chama a existência ao sobrenatural. Quem crê, replica informações como eu estou fazendo aqui com você. Eu já vi de tudo nessa vida. Não pela minha vida, mas por tantos que eu já assisti e atendi. E eu já vi o que Deus pode fazer em tudo. Teu caso não é o último. Depois de você, Deus vai fazer muitos maiores milagres. Mas também teu caso não é o primeiro que Deus tem nas mãos. Antes do teu vieram bilhões de casos macabros, piores que o teu. Deus resolveu todos. O próximo da fila é você. Agora, queridos, querendo ou não, devemos sempre reconhecer que ter o desejo de desistir, de alguma forma, é um privilégio. De alguma forma. Por quê? Porque só pode desistir quem já tem algo construído nas mãos. Só pode retroceder quem já avançou. Só pode abrir mão quem já tem algo. Todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia fora dela que tem sentimento de desistir. Os homens e mulheres de Deus na Bíblia, fora deles, tenham mais respeito por quem tentou e fracassou do que por aquele que nunca tentou. Eu respeito muito mais uma pessoa que até desistiu, mas um dia construiu, do que aquele que nunca se aventurou a fazer nada. O sentimento de desistir, ele acompanha a gente que já tem. Se você está pensando em desistir, porque você está começando a entender que você tem muito na tua vida. E Satanás está querendo desistir, que você desista de algo que você já tem. O mundo vai desistir de quê? Mas você tem do que desistir. Por isso que está sendo atacado no tema. Em meio a tanta crise, o que é que nós temos? Promessa da chegada de um poder de Deus jamais visto nessa terra, que vai repousar nas tuas mãos. Que mais? Avivamento global vai envolver você. Que mais? Promessa de cura física, restauração completa de órgãos, rejuvenescimento completo facial, corporal, recriação interna. Isso está vindo. Que mais? Ministério, chamado. Tua vida não parou aí. Deus precisa de você para coisas muito maiores. Você tem um ministério pela frente. Mas eu já tenho, então vai brilhar muito mais. Que mais? Promessas materiais. Há patrimônios materiais que foram viabilizados, estão prontos para serem entregues. Satanás quer que você desista de tudo isso, porque isso você já tem. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Você já tem. Hoje eu sou um homem que posso dizer que pode me dar até vontade de desistir. Por quê? Porque tenho algo para desistir. Ruim é o cara falar que vai se mudar de cidade e vender tudo. Mas por que você não saiu daqui? Porque foi vender tudo, vi que não tinha nada para vender. Aí é ruim, né? É fato. Então, se você está sendo atacada, algo grande tem. Veja, quanto mais se tem para desistir, maior é a tentação. Temos criado uma geração que desiste fácil das coisas. Sempre, muitas vezes, vemos pais e mães protegendo filhos fracassados. O filho volta com aquela nota baixa da escola. A mãe, não, que sabe o que é, que ele tem tal. Aí conta uma história. E já vai camuflando uma situação, ensinando o filho a desistir. Pessoas têm desistido de tantas coisas, de sua família, seus amigos, estudos, projetos, empregos bons. Somos rodeados de pessoas que desistem de tanta coisa que já tem em mãos. Parece praxe. Existem coisas e pessoas que nos abandonam, por mais que não é a nossa vontade, por mais que não temos nada que possamos fazer.
Nós somos rodeados por abandonos. Diga comigo, abandonos. Nós somos rodeados por abandonos. Eu já fui deixado para trás por muita gente. Olha, temos casos bíblicos. O pai do filho pródigo teve que desistir. Foi obrigado. Porque foi abandonado pelo filho dele. Por mais que ele amava aquele filho, ele teve que vê-lo ir embora. Teve que desistir, não do filho, mas daquela situação. E deixá-lo ir. Nós já perdemos muita coisa. E não foi por nossa vontade. Você tem um segundo caso. O Senhor Jesus. O Senhor ofereceu para um jovem rico o lugar de um primogênito, de um discípulo direto, que é um apóstolo de Jesus Cristo. Porque ele falou para o jovem rico assim: vende tudo que tem, investe no meu reino e segue-me. Ele falou para ele a mesma coisa que falou para Paulo, Tiago, João, todos esses. Ele falava: larga as redes e segue-me. Chegou para Mateus na coletânea: segue-me. Chegou para o jovem rico: vende tudo que tem, dá no meu reino, na minha igreja e vem me segue, você vai ser um apóstolo meu. O jovem rico olhou para ele: ah não, o Senhor não vale tanto, eu tenho muito dinheiro, eu estou indo. O Senhor teve que assisti-lo ir embora. Nós somos abandonados, nós perdemos coisas que não estão no nosso controle mesmo. Que mais? Você tem um Eliseu. Eliseu olhou para o Geazi. Geazi era o herdeiro espiritual de Eliseu. Depois de Eliseu teríamos Geazi como profeta que abre e fecha o céu na terra do Oriente Médio. E ele viu esse Geazi indo para ludibriar a um homem chamado Naamã, contar uma mentira, uma coisa falsa para conseguir dinheiro falso, e voltaria leproso para ser jogado fora. E ele não abriu a boca, deixou ele ir, porque ele sabia que essa perda ele já teve. Nós somos rodeados por perdas que não dependem só do nosso controle, não. Eu entendo isso. Temos que desistir às vezes de pessoas que conseguiram desligar a gente do histórico delas. Porém, Deus nos ensina a arte da guerra, do conquistar de volta. Por isso que nós começamos dizendo, o tema é princípios de guerra. Não podemos desistir. Em Juízes capítulo 3, versículos 1 e 2, veja, eu não vou basear a minha vida no filho pródigo que me abandonou, no Geazi que quis se tornar essa coisa, no jovem rico que abandonou. Eu não posso basear a minha vida nessas perdas. Eu tenho que basear a minha vida na guerra do que está por vir, a terra de conquista. Eu sou um homem de conquista. Paulo falou, já fui abandonado por tudo, por todos, já perdi tudo. Eu fui rico, hoje não tenho, mas tenho tudo isso como lixo. Não as pessoas, mas as perdas materiais. Porque prossigo para o alvo, para pegar essa coroa que vai me dar 1000 vezes mais. Você diria as mesmas palavras hoje? Em Juízes capítulo 3, versículos 1 e 2. São estas as nações que o Senhor deixou. Quem que deixou? Não foi o diabo, foi o Senhor. Deixou. Para que propósito? Para atazanar a vida do povo dele? Para ele ficar rindo da cara do povo dele assustado? Não. Para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Deus deixou algumas situações de mal-estar, de desconforto na minha vida, na tua, para nos ensinar a guerra, não para nos torturar, porque Ele nunca nos envia numa guerra a não ser para a gente vencer e voltar com os despojos nas mãos. Mas Deus queria deixar o povo dele com senso de guerra. E o Senhor está te falando hoje, não olha essa calma, padrão, generalizada, forçada, mundial. Observe a guerra, parte para a conquista, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a busca. Vai chamando a existência ao sobrenatural. Somos felizes, rimos, assistimos um jogo de futebol, qualquer coisa. Mas nós sabemos conquistar. Nós sabemos nos focar e nos posicionar na guerra.
O Senhor está querendo te ensinar a não desistir fácil das coisas. Por quê? Deus colocou o povo dele na terra prometida, mas ele deixou inimigos de olho na terra prometida. E Deus queria que o povo dele aprendesse a defender o que tem. Esse mesmo Espírito está saindo hoje do altar de Deus. Eu estou transportando agora o reino de Deus que está no púlpito por teu ambiente agora. Você está recebendo o poder de Deus agora no teu ambiente. E com esse reino, o poder dessa palavra está te abraçando. As labaredas, as chamas das labaredas do altar de Deus estão te abraçando agora, para fazer de você uma guerreira, um guerreiro que defende o que tem. Eu não defendo só o que vejo, eu defendo tudo que Deus já me deu e está chegando na minha vida. E é o que Deus está te ensinando hoje. Em Lucas 14, 31, Deus agora nos ensina que para se entrar numa guerra é necessário respeitar alguns fatos. Diga comigo: respeitar, observar alguns fatos. Tem crente que quer ir para a guerra assim, não sabe como. Eu acho que eu acho que vou mandar então o meu nome para aquele pastor que é muito ungido. Ele põe lá na urna de oração dele. Isso ajuda, mas isso não é a solução. Não sabe para onde começar. Quando a guerra ela tem A, B, C, D, que nós vamos ver juntos agora. E é tudo isso que você vai ler, você vai poder fazer hoje mesmo. Não é amanhã de manhã, hoje mesmo. Você já vai poder fazer. Para fazer uma guerra que te dá a vitória e te garanta tudo que Deus quer te entregar. O Senhor em Lucas 14, 31 deixou claro que o povo dele não anda à toa. Paulo falou: eu não jogo como quem está batendo no ar. Eu luto legitimamente de olho no adversário e tenho minha vitória. Em Lucas 14, 31 diz: o qual é o rei, Jesus falando, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Entenda que o Senhor falou: olha, eu estou ensinando vocês a guerra, mas vocês têm que entender que a guerra tem princípios. Tem gente que quer a arte da guerra assim: hoje faz uma oração linda, amanhã faz pela metade, depois de amanhã o dízimo, 4 dias esqueceu. Um ano depois está reclamando: não vi nada. Isso você chama de guerra. Arte da guerra. E quais são estes fatos que na nossa realidade hoje devemos observar? Hoje, para não perdermos a guerra. Primeiro princípio da guerra é saber que o meu socorro, que me dá a vitória, que me adestra, não é o homem, é Deus. Todas as pessoas que começam a orar por coisas grandes, Satanás ataca elas no contra-ataque, para destruírem. Isso era praxe. Napoleão Bonaparte, quando ele queria invadir uma área, ele atacava com os canhões dele a parte mais forte daquele país. Os inimigos, para derrubá-lo, reverteram, atacaram ele na área mais forte, nos canhões dele. Satanás, quando você parte para a arte da guerra, a primeira coisa que ele faz com você, ele te ataca com um sintoma chamado desespero. Repita comigo: desespero jamais. Não pode ir para a guerra com desespero. Porque quem vai para a guerra com desespero faz oração de tudo bem, eu posso estar desesperado, eu choro, eu esperneio, eu falo para Deus me ajudar, isso é normal. Mas ir para a guerra conquistar, eu tenho que me lembrar que quem me dá a vitória não são os homens. Da onde vai vir meu milagre não está dependendo desse ser humano nem daquele, porque Satanás vai começar a me mostrar que esses seres humanos são contra mim, e com isso minha fé vai por chinelo, e Deus perde prazer em mim, porque eu parei de crer nele. A arte da guerra número 1, Salmo capítulo 118, vamos para lá, vou abrir aqui também, Salmo antes de Jeremias, jovem Salmo depois, Salmo 118, versículo 5, já estou em Salmo 48, 58, 79, indo devagar, 89, o que mais? Salmo 114, Salmos
119, uma saliva, volta para 118, voltei, está aqui, o meu já está aqui. Salmo 118, versículos 5 a 8. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, socorro, abrigo, guarida. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você está cansado de se alimentar nas redes sociais de notícias que os homens servos de Satanás mandam para você? É assim que você quer ir para a guerra? Olha o salmista: eu não estou nem aí como é que está o homem. O que fala meu inimigo? Eu estou aí, que o Senhor é que me cuida. No versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo contra os que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Não morrerei, antes viverei. Que versículo? 17. Vai para lá. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você tem que ir para a guerra baseado que tua vida não vai terminar na lama, como estão falando as redes sociais. Você vai para a guerra sabendo que você não vai morrer de fome, tua vida não vai para debaixo da ponte, mas viverei e ainda vou contar o que Deus fez. Aplaude o teu Deus, aplaude. Esse é o primeiro princípio da guerra. Eu sou forte, eu tenho costas largas. Para também confiar no homem que é você mesma, você mesmo. Eu sou uma senhora, tenho 90 anos de idade, estou com 3 doenças. Isso não tem nada a ver no mundo espiritual. No mundo espiritual a coisa se decide por fé, por declarações. Temos um Eliseu que era doente daquele jeito, que não aceitava que se orasse por ele, porque ele queria ir para o céu logo. Então ele falava: não me toque, não ore por mim, mas eu vou te curar. Ele daquele jeito, ele curava a lepra só mandando o recado. Olha, vai lá, fala para ele, vai, toma banho tal, no Jordão, volta, vai ficar bonito. Ficava. Então não é estado físico. Ter dívida financeira não desabilita você para a guerra. Ter a família te chamando de uma inútil o dia inteiro não te desabilita para a guerra. Não são fatos exteriores. O que desabilita a guerra é se você esquecer quem é Deus na tua vida. E Deus confirma as palavras do salmista. Salmo 91, versículos 15 e 16. Deus está confirmando para você agora. Primeira arte da guerra, para Deus te dar o que Ele vai te dar. Ele vai. Salmo 91, 15. Ela me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e com ela. Livrá-la-ei e a glorificarei. Saciá-la-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Dá glória a Deus bem forte aí. Você acha que está lidando com Deus brincalhão? É que faz pegadinha? Você sabe com quem você está falando aqui. O único que tem poder para dar vida em átomos e formar esse universo inteiro do mundo visível e invisível é Deus. É esse que está falando: você vai me invocar, eu estou de mão dada com você. Vai nessa empreitada que eu já te habilitei para a guerra. Segundo princípio, segunda regra que não pode ser quebrada numa guerra. Não pode crer que a tua vida inteira está conectada ao milagre que Deus vai fazer. Se Deus não fosse fazer milagre, Ele já teria levado você para Ele. Eu estou te garantindo isso. Em Josué capítulo 6, versículo 2, Deus prova no segundo princípio da guerra. Fecha os teus olhos, repita comigo. O excelso, o supremo, o soberano poder de Deus é o único que dá a vitória. Não é a artimanha humana, é o poder de Deus que vai entrar em ação. Não só Deus está comigo, há um poder que se move onde eu não vejo. Há anjos que fazem onde eu não estou. E você tem que crer nisso. Por isso que você não entra em desespero.
E você pede coisas grandes, porque o poder de Deus pode criar o universo inteiro, não vai fazer o teu milagre? Josué capítulo 6, versículo 2. No Oriente Médio, nós tínhamos uma cidade chamada Jericó. Esta cidade tinha uma muralha com pedras que considerávamos no Oriente Médio como as pedras mais grossas construídas pelo homem. Se pedra grossa construída, levantando o muro para rodear a cidade, se torna tão impenetrável, por que o mundo inteiro então não lapidava pedras já gigantes daquele tamanho e fazia muro assim? Porque a empreitada é muito cara, nem todos tinham recurso humano para levantar a muralha tantos metros com pedras daquele tamanho. Não é simples. Mas tínhamos uma cidade além de Baalbek, que é lá no Líbano, chamada Jericó, que tinha pedras semelhantes. E era impenetrável, não havia armamento militar que pudesse violar essas paredes para dentro. Só que essa cidade, ela em cima dos muros, ela fez um funil. O rio, mar, braço do mar, a gente chama mar, aqui, ela aqui está o caminho. Para você passar, vai vir tanta flechada porque tem o pedágio. Só que o pedágio para uma pessoa é uma coisa, pedágio para uma caravana é outra a passar. E todo mundo era obrigado a passar. Imagina o pedágio para uma nação de mais de 4 milhões de almas, qual seria? E Deus fala a Josué, eu quero que você venha pelo caminho que eu te mostrar. Não vá por aqui, vem por aqui. Não é por aqui, vem por aqui. Aí quando Josué chega, está na frente dessa cidade. Qualquer crente, desculpe o termo, meia boca, crente autoajuda, que só quer a igreja que garante que Deus vai dar um carro novo para ele, não quer lutar, não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar, ia dizer, mas que Deus é esse? Só que Josué estava sendo ensinado a arte da guerra, estava sendo ensinado por Deus, e te trouxe aqui para você conquistar tudo isso, e para você construir um nome no Oriente Médio, que o Deus de nenhum povo conseguiu derrubar isso, o meu Deus derruba, e você diz amém a isso. O que é impossível para os outros, o poder dos outros deuses que são demônios não pôde, o poder de Deus pode. O que ninguém conseguiu, Deus consegue. E aí Deus fala assim para Josué sobre a cidade de Jericó, capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. Mas Deus, o Senhor me deu, então é o poder do Senhor que vai fazer isso? É. Mas e a muralha? Também. E o que eu faço? Você ora e louva. Então quando Josué dava a volta em cima da volta da cidade, ele estava orando, ele entendia que não é com as armas de Napoleão Bonaparte, nem as dele, é pelas armas do poder de Deus. Josué fosse consultar o mundo inteiro de então, que era o Oriente Médio, as notícias do mundo inteiro iam dizer, o vírus vai te matar, e em seguida vai vir a fome e acabou para você. Que bom que Josué não era cego espiritualmente, não era surdo espiritualmente. Que bom que Josué se conectou ao céu e perguntou a Deus, então o teu poder que faz isso é o meu poder, então eu vou usar. Você consegue crer que o poder de Deus vai fazer tudo novo na tua vida? Que as muralhas de Jericó vão ruir, que o vírus vai desaparecer? Dito e feito. Rodearam, louvaram, oraram com alta voz, com autoridade, as muralhas ruíram. Segunda Crônicas, capítulo 20, veio uma multidão, 1000 vezes pior do que esse vírus que se fala por aí. Porque essa multidão veio para devastar Jerusalém, Josafá, levar tudo, matar tudo, queimar tudo. Em 2 Crônicas 20, Josafá correu para a igreja, como você aqui, não está correndo atrás de horóscopo, nem de notícia manipulada por homens sobre vírus. Você está focado na palavra de Deus. Por isso que você está me ouvindo e me assistindo. Josafá correu e falou, Deus, eu quero saber agora a tua palavra nisso. Como que eu faço? Me dá uma estratégia. Deus falou, não precisa se preocupar, porque não vai ser teu poder, vai ser o meu. Em 2 Crônicas 20, versículo 15, o Espírito Santo disse para a nação inteira, para Josafá. E disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, e tu, ó Uissã, fala teu nome.
repita teu nome. E tu fala teu nome. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa deste vírus, dessas notícias de fome, desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É o poder de Deus que vai agir agora. Versículos 21 e 22. Aconselhou-se Josafá. Então ele perguntou para os anciãos: tem algo que a gente pode fazer? Os anciãos falaram: tem, nós louvamos, coisa de crente. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Algo do gênero. Esse louvor era muito cantado e Deus evocou novamente nos nossos dias, deu a revelação para um irmão, trouxe novamente para a gente cantar. Foram louvando e foram orando. Isso o povo, os anciãos falaram: Josafá, isso a gente pode fazer. Enquanto Deus fala que Ele vai trazer o poder dele, nós podemos louvar e orar. Que é o que você vai fazer? Vai pôr louvor e vai orar. Versículo 22, tendo eles começado a orar, a cantar, a louvar, a jejuar, a ler a Bíblia e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada. Pois o Senhor, foi o poder de Deus que fez isso. Pôs o Senhor emboscadas contra os inimigos tal, e foram todos desbaratados. Você aplaude o teu Deus em nome de Jesus. Aplaude o teu Rei, porque esse poder dele está na tua casa agora. Terceiro princípio: não é hora de perder o ânimo. Não é hora de andar cabisbaixo, andando à toa pela casa como morta-viva, como morto-vivo. Não é hora de se encolher numa cama com depressão. Não é hora de olhar para eles assim, já com a voz baixinha, sumindo. Essa não é a hora. Você tem inimigos que venceram o povo de Deus, sabe como? Com ânimo. Não tem Deus, não tem unção, não tem nada. Só porque eles tinham ânimo. Está em 2 Samuel capítulo 4. O povo de Israel estava em pecado, Deus estava irado. O povo de Israel foi brigar com os filisteus e era guerra ganha. Mas os filisteus liberaram uma palavra entre eles de ânimo. E lamentavelmente os inimigos tiveram mais ânimo do que o crente. 2 Samuel, capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha o que os filisteus falaram entre si. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente como homens de guerra, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Vamos para a guerra, com ânimo. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Está cheio de crente derrotado, porque os demônios têm mais ânimo que ele. Você quer ser mais uma, mais um? Eu sei que às vezes trazer ânimo não é fácil. É uma tarefa chegar a trazer até um peso. Porque eu tenho que ser sempre animada nessa casa aqui. Eu sempre tenho que ser um animado. Cansa ter que liderar os outros. Cansa ter que liberar a palavra de poder sempre. Cansa ter que carregar todo mundo nas costas. Mas lembra do início desta palavra: só é tentado a desistir quem tem algo na mão. Só é tentado a largar quem já tem algo. Então eles estão no desânimo, cabisbaixo, porque eles não têm auxílio. Você não, você está sendo atacado a cair no desânimo, porque o Espírito do ânimo de Deus, o Espírito Santo, já mora em você. Então Satanás quer exaurir de você toda a força que Deus te deu. Se eu tenho o Espírito do ânimo, a Bíblia fala em 1 Pedro 4,14, eu tenho o Espírito da glória de Deus. Se eu tenho Ele em mim, de onde vem esse sentimento de desânimo, se não é desse bicho maldito lá de baixo? Israel foi derrotado, e você vai criar ânimo. Acabou o desânimo, acabou
essa preguiça espiritual, essa apatia espiritual, essa incredulidade. Quarto princípio para você vencer a guerra é parar de uma vez por todas de querer saber o que os outros de Satanás estão falando ao teu respeito. Acaba com isso, de vez, de verdade, de vez, de verdade. É bonito quando estão nos atacando porque estão furados no bolso. É bonito quando alguém se levantar para nos defender. Ah, mas ele está assim, tal. A gente até banca o coitadinho. Tá vendo? Aí, ó, ela tem razão, por isso que eu estou assim. Isso é uma coisa. Outra é você assumir o espírito de eu sou mesmo o que todos isso aqui estão falando. Cuidado, cuidado. Não pode ir para a guerra baseado no que os outros estão dizendo agora. Porque se Satanás ver que ele fisgou você nessa hora, ele vai te levantar, é muito ungido dos demônios dele, para destruir a tua moral e você. Não é hora de caçar para ver quem te aprova, quem te reprova ao redor. Houve uma situação com um servo de Deus chamado Gideão. Gideão tinha embarcado com mais de 30 mil soldados para uma guerra. Mas ele chegou no final com 300 e pouco, porque é assim mesmo. Crente de Araque, crente meia boca, crente de autoajuda, crente que só está em igreja porque está sonhando com Cinderela, eles vazam numa hora dessa. Esses do oba-oba que roubaram você da sua igreja, nesse momento você busca eles, você não tem nem paciência de ouvir eles. Porque esses estão acostumados com coisa fácil, com ludibriar, contar uma historinha, ânimo de circo. Mas na hora da guerra, as pessoas procuram os verdadeiros, os ungidos, os estáveis. Você. E agora, Gideão está com 300 e pouco, com muita fome física, sem comer. 2 dias sem dormir, sem comer. 300 e pouco contra milhares. Como é que fica agora? Ele precisa de uma reanimada assim. A fé dele está um pouco frouxa. E Deus vê que a única forma de Gideão se levantar novamente, para ele ir para a guerra, ele precisa ouvir o que Deus está dizendo dele. Repita comigo: o que interessa agora é apenas, somente, unicamente, é o que Deus está dizendo de mim. Deus falou: Gideão, você quer ver o que eu estou dizendo de você? Eu ando falando até com os inimigos, ao teu respeito. Quer ver? Eu quero que você vá lá. Deus pediu para Gideão ir lá no campo dos inimigos. Juízes capítulo 7, versículos 9 a 13. Juízes 7 e 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, já para invadir, tomar posse, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Nesta hora que o Senhor diz: vá para a guerra, Deus está te falando: vá para a guerra, eu já te dei tudo. Você diz amém a isso? Você ainda crê nessas coisas? Eu creio, e você? Aí Deus fala: vá. Mas quando ele fala isso, ele vê que Gideão deu uma recuada. O Senhor, que conhece o seu servo, viu que ele está com a fé um pouco em frangalhos. Então ele vê que há um remédio. Versículo 10: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço para ao arraial dos inimigos. Eu quero que você vá lá e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço por lá, até a vanguarda do arraial dos filisteus, dos midianitas, dos amalequitas. E os midianitas, amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos e multidão. Gente, estamos falando de uma multidão incontável cobrindo o vale, contra 300 e pouco, 2 dias sem dormir, sem comer. Que mais? E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada
andava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta casa do comandante caiu e se virou de cima para baixo, ficou em ruínas, estendida. Respondeu-lhe o companheiro, Gideão está ouvindo o que os inimigos estão falando entre eles. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, do Wissam. Qual é seu nome? Não me lembro, me fala de novo. Senão a espada sua, de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Deus falou para Gideão: Gideão, se você for olhar à sua volta, crise, fome, vírus, político corrupto, mentira de mídia, se você for, você vai querer tirar a tua vida. Você vai dizer: Deus me trouxe até aqui para me matar, para não sofrer vexame. Mas deixa eu te mostrar o que eu ando falando. E ele vai e ouve os inimigos falando: o Deus dele nos deu esse sonho, está falando que vai nos arrebentar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Versículo 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Ele ainda não viu a vitória, ele ainda não pegou esses midianitas, mas ele já adorou, está vendo? O que fez Gideão ter a vitória não foi ter investido contra os midianitas, ele teve antes, foi ter ouvido o que Deus está falando dele e crido. O que é que Deus está falando de você? De Gênesis a Apocalipse diz: o justo cai 7 vezes Deus o livra. Que mais? Arrume a casa, porque maior é a glória da segunda casa do que a primeira. Que mais? Até hoje em Ageu diz: você tem vindo para buscar e os currais estão vazios, mas agora vão se encher de sementes. Que mais? O Senhor sarará todas as tuas enfermidades. Que mais? Grande será a paz dos teus filhos, porque serão ensinados do Senhor. Que mais? Crê em mim, no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Que mais? Sobre ti repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 1,5. Sois guardados pela poderosa mão de Deus para a salvação. Que mais? Zacarias, aquele que mexeu contigo, mexe na menina do seu olho. Que mais? Vos dei poder para destruir toda a força do inimigo. Que mais? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que mais? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aplaude a Deus, aplaude. Isso, Deus falou de você. Antes desse vírus chegar, Deus já tinha falado de você. Enquanto o vírus está aí fora, Deus está continuando a falar de você. Último princípio, último, é saber que a palavra de Deus, como diz em Isaías 50, nunca volta vazia. É saber que a palavra de Deus, em Salmo 32, tem todo o poder para criar céus e terra e recriar toda a tua vida. É saber que basta uma palavra tua, como falou o centurião para Jesus, e este rapaz que está gemendo terrivelmente sua vida inteira, basta uma palavra tua, e lá na outra cidade, a 8 quilômetros daqui, ele é curado imediatamente. Basta uma palavra tua, Senhor Jesus. A cananeia, em Mateus 15, a partir do 21, falou: Jesus, se o Senhor der uma palavra daqui, a minha filha que sofre na mão dos demônios, basta uma palavra tua, lá em Tiro, na minha cidade, em Tiro, ela é liberta imediatamente. É um demônio que sufocava o menino, punha ele no fogo, na água, para matá-lo, para sufocá-lo, para afogá-lo. Mas basta uma palavra tua, e o meu filho nunca mais vai ter problema nenhum. É milhares de demônios numa pessoa, e em outro episódio diz 2, mas Jesus tratou com um só deles. E basta o Senhor dizer para os demônios: ide, e eles saem todos os milhares de uma vez. Não fica um naquela vida, que aquela vida fica liberta e diz: eu quero o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Terminando Romanos 9, 28, olha o que diz sobre a palavra de Deus. Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida, na tua, sim, Senhor. Ele não vai deixar de ser Deus porque tem uma crise por aí, não. Romanos 9, 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve.
Vamos ler isso juntos. Romanos 9:28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Última referência, terminamos. João capítulo 11, versículo 40. Esse versículo foi o Senhor Jesus que me mandou ler para você hoje, viu? Eu estive preparando, perguntei ao Senhor o que eu tinha que trazer. E Ele me deu essas coisas e quando terminou Ele falou: você diz para eles isto. Você enfatiza para eles que eu mandei dizer isto. Então você está vendo, eu estou enfatizando, eu estou sendo obediente. João 11:40, o Senhor está te falando. Respondeu-lhe Jesus para mim e para você: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O Senhor Jesus está te dizendo: você obedece à arte da guerra, você começa a orar e jejuar, você se levanta sobre os teus pés, você pede avivamento, pede unção do Espírito Santo Todo-Poderoso, você pede a glória de Deus, pede recursos materiais, pede restauração da tua família, salvação da família, curas físicas, pede dons, pede tudo. E o Senhor te diz: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Põe a mão no teu coração, diga comigo: Espírito Santo, diante da tua palavra, eu peço perdão se tenho sido apático, se tenho dado mais valor para a guerra do inimigo do que para a tua presença na minha vida. Eu peço perdão se de alguma forma tenho sido negligente, como soldado representante do céu na minha casa. Peço perdão também se duvidei do Senhor, da tua bondade, da tua fidelidade, ou do poder da tua palavra. Hoje eu renuncio a todo espírito de apatia espiritual, de covardia, e me aproprio agora do espírito da guerra, do amado Espírito Santo, que me ajuda e me dá a vitória. Eu me levanto sobre os meus pés para orar e clamar, porque já creio na vitória. Abre as mãos, olhe para as tuas mãos e diga: eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas já recebi o pergaminho nas minhas mãos, o documento celestial que me garante: eu e a minha casa, nosso fim será glorioso em Deus e de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Põe a mão na tua cabeça agora e tenta visualizar que é a mão do Senhor Jesus que está colocada sobre a tua cabeça. E diga: eu recebo poder, eu recebo unção, eu recebo o fogo do avivamento, eu recebo a glória de Deus, eu recebo este poder de Deus, que há de me usar no avivamento. Eu sou soldado do avivamento. Eu sou ministro a serviço do Rei Jesus. Eu e a minha casa saímos desta crise e com muito poder serviremos ao Senhor. Fica de pé no teu ambiente, aplaude Ele, aplaude.